Olá, como vão vocês? Aqui é a Priscila Arraes, do Arraes e Centeno, e hoje eu vou conversar com vocês a respeito da perícia. O que eu faço quando não sou aprovado ou quando não consigo passar na perícia do INSS? Passou na perícia, mas teve o benefício reprovado, não foi concedido. Se você está nessa situação e não sabe como agir em relação ao seu benefício, em relação ao seu emprego, é agora que você vai ficar sabendo. Então, fica comigo até o final, que eu vou dizer para você o que você deve fazer para não perder o benefício e os direitos previdenciários e como você deve agir com relação ao seu empregador, se você é um empregado com carteira assinada. Então, vamos comigo, fica aqui que vai ser agora. Primeiro, vamos pensar o seguinte: você fez um pedido, né, você agendou uma perícia, ou a empresa agendou uma perícia para você, você foi no dia da perícia e você foi considerado capaz para o trabalho, teria que retornar ao trabalho. Isso contrário ao médico que cuida de você. Você tem lá um atestado de 30, 60, 90 dias, 6 meses, não importa. Mas o seu médico disse que você não pode voltar ao trabalho agora, que você não tem condições de trabalhar e te deu um atestado. Você sabe, os primeiros 15 dias, a empresa pagou e depois ela encaminhou você para fazer a perícia no INSS. E quando você fez a perícia, você foi reprovado. Muita gente que, quando recebe essa negativa do INSS, não sabe o que fazer. É muito comum que as pessoas não saibam o que fazer. A primeira coisa errada que as pessoas fazem é fazer o recurso administrativo no próprio INSS. E aí as pessoas vêm contar para mim: ah, doutora, eu fiz o recurso porque estava escrito lá que eu tinha 30 dias para recorrer. Gente, eu sei que o INSS fala, se você liga no 135, eles falam para você fazer o recurso administrativo. Fora isso, a própria empresa muitas vezes fala para você fazer o recurso administrativo, recorrer lá no próprio INSS. Mas essa é a pior decisão que você pode tomar. E vou dizer por quê. Quando você faz um recurso contra uma decisão de indeferimento de um benefício por incapacidade, você recorre lá no INSS mesmo, o que acontece é que esse processo demora 1 ano e meio, 2, para ser julgado, esse recurso, e fora isso, não tem uma nova perícia. Então, o que vai acontecer muito, assim, em 99,999% das vezes, a decisão do recurso vai ser igualzinha, vai dizer que você não tem direito ao benefício. E aí passaram-se lá 1 ano e meio, 2, e você ficou esperando à toa, tá? Então, eu recomendo sempre, para todo mundo que me pergunta, nesse momento, não consegui passar na perícia do meu INSS, o que eu faço? Procuro um advogado ou uma advogada especializada em direito previdenciário para fazer o quê? Para entrar com processo na justiça. Porque lá, sim, na justiça, você vai passar por uma perícia, o seu advogado vai fazer perguntas para o perito, e aí a sua chance de conseguir o benefício que você tem direito é muitíssimo maior, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, como que você faz? Estou dizendo, você vai pegar a sua decisão, aquela decisão que diz que você não tem direito ao benefício, vai procurar um advogado, vai procurar uma advogada e vai entrar com processo contra o INSS. Te garanto que o processo vai ser muito mais rápido do que o recurso administrativo no INSS, ok? Tá, mas passando essa parte aí de lado, deixa de lado essa questão do INSS e vamos falar como que você vai agir com o seu empregador. O que você vai fazer quando você tem carteira de trabalho registrada, o INSS diz que você não vai receber o benefício, você vai ter que entrar na justiça. Enquanto a decisão na justiça não vem, como você deve agir? Bem, você vai fazer o seguinte: quando o INSS diz que você tem que retornar ao trabalho, que você não tem incapacidade nenhuma,
Enquanto o seu processo contra o INSS está correndo, você vai precisar se colocar à disposição do empregador. E vou dizer por quê. Quando o benefício ele é negado no INSS, é aquela decisão que vale. Então, não adianta você não adianta você ter um atestado médico do seu médico dizendo que você está incapacitado, se o INSS já olhou esse atestado, já fez a perícia em você e considerou que você tem condições de trabalhar. Então, ele anulou aquele atestado do seu médico, tá? Então, nesse caso, você precisa se colocar à disposição do empregador, porque se você não fizer isso, você pode ser demitido por justa causa em razão de abandono de emprego. Eu sei que você não está abandonando emprego, mas você não pode deixar que o empregador acredite que você não vai mais retornar ao trabalho, tá? Então, é isso que você vai fazer. Em primeiro lugar, o que você vai fazer? Você vai mandar lá a decisão do INSS para o seu empregador e vai comunicar para ele que você está, embora você esteja incapaz, embora você discorde da decisão do INSS, o que você vai fazer? Que você vai entrar na justiça contra o INSS, mas que enquanto não tem decisão, você se coloca à disposição do empregador para fazer o exame médico de retorno ao trabalho. É muito importante que, nesse momento, você faça toda essa comunicação ou pelo WhatsApp, para você ter prova de que você se colocou à disposição para fazer o exame de retorno, ou que você faça isso por e-mail. Você vai precisar provar lá na frente, na justiça, talvez, depende, né? Se você for entrar com processo, você vai precisar demonstrar que você se colocou à disposição do empregador. O que o empregador vai ter que fazer? Não é escolha dele, não, tá? Ele não vai poder falar, então se você está incapaz, fica em casa esperando. Não, ele não pode fazer isso. Ele tem que marcar o seu exame médico no médico do trabalho, tá? E ele é obrigado a pagar esse atendimento no médico do trabalho. Empresas grandes possuem médico do trabalho dentro da empresa, no local de trabalho. Mas nas empresas pequenas, existem essas clínicas de medicina do trabalho, em que a empresa paga a consulta, você vai lá e faz o exame médico. Para que serve o exame médico? Gente, o exame médico, no médico do trabalho, é para o médico do trabalho, em nome da empresa, porque o médico do trabalho ele faz isso em nome da empresa, mesmo sendo de clínicas terceirizadas. O médico do trabalho ele vai dizer se ele concorda com o INSS e que você pode retornar ao trabalho, ou se ele discorda do INSS e você não pode retornar ao trabalho. Tem ainda a possibilidade dele dizer que você pode retornar ao trabalho, mas com restrições. Você não pode fazer tudo aquilo que você fazia antes de ter aí esse problema de saúde. Então, ele vai ter que colocar isso no ASO. ASO é o atestado de saúde ocupacional, é o documento que comprova que você passou no exame médico para retornar ao trabalho. Então, mais algumas orientações para você nesse momento. Se você, presta atenção, você colocou à disposição do seu empregador marcou o exame de retorno ao trabalho lá na clínica no dia tal, pagou a consulta e mandou você ir lá. Você chegou lá, primeira coisa que você vai fazer nesse dia, na hora do exame, você vai apresentar toda a documentação que você tiver médica, vai esclarecer para o médico do trabalho tudo que você está sentindo, todos os sintomas, que você não está conseguindo nem pensar em trabalhar, ou porque está doendo, ou porque você está... Enfim, você vai ter que contar tudo aquilo que você está sentindo e por que você acredita que não pode retornar ao trabalho. Não vai esconder absolutamente nada. Vai contar tudo que você está sentindo, tá? E vai gravar, escondido, é claro, do médico do trabalho, mas é direito seu, porque o exame é seu, não é do médico do trabalho. O exame é seu. Então, você vai colocar o celular no bolso ou numa bolsa e vai gravar esse exame médico que você vai.
Nesse exame, você vai falar de todo o seu problema de saúde, que você não tem condições de trabalhar, que seu médico diz que você não tem condições de trabalhar, que você discorda do perito do INSS, mas que você está lá, porque se ele disser, se o médico do trabalho disser que você tem que voltar, para você não perder o emprego, você vai voltar. Quando terminar o exame de retorno ao trabalho, o exame médico de retorno ao trabalho, você tem que solicitar, exigir, e você vai continuar gravando, a cópia desse exame. Porque, olha, gente, o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, se o médico disser que você não tem condições de voltar ao trabalho, se o médico do trabalho concordar com o médico que cuida de você e discordar do INSS, ele tem que te fornecer o documento dizendo que você não tem condições de voltar ao trabalho. Se ele entender que você pode sim voltar ao trabalho, se ele concordar com o INSS, ele também tem que te dar esse documento, porque é direito seu. Esse ASO tem uma via para o médico, uma via para a empresa e uma via para você. É direito seu. Por que é tão importante esse documento? Não importa a resposta. Se o médico disser que você pode voltar, se ele disser que você pode voltar, mas tem restrição, ou se ele disser que você não pode voltar ao trabalho, é muito importante que você tenha a sua via do atestado de saúde ocupacional. Por quê? Agora eu vou te explicar e aí a gente já vai concluir com esse assunto. Se o médico do trabalho disser que você não pode voltar ao trabalho, você vai receber os salários do seu empregador sem trabalhar, enquanto o INSS não tiver concedido de novo o seu benefício. Lembra que você entrou com processo contra o INSS? Lembra que eu falei para você que a primeira coisa é entrar com processo judicial no INSS? Pois é. Enquanto não sai a decisão contra o INSS, você vai ficar sem receber. As suas possibilidades são, se você voltar ao trabalho incapaz, ou se você pegar esse atestado de saúde ocupacional dizendo que você não pode voltar ao trabalho. Nesse caso, o empregador é obrigado a pagar os seus salários. E a prova que você precisa ter é exatamente o atestado de saúde ocupacional que eu falei que você tem que pegar lá no médico do trabalho. Se o médico do trabalho disser que você não tem condições de voltar, na verdade, ele concordar com o INSS, aí você vai ter que voltar ao trabalho. Só que se agravar o seu problema de saúde, a responsabilidade é do médico do trabalho. Inclusive, ele pode responder por isso, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o documento dizendo que você pode retornar ao trabalho, ainda que seja com restrições, e vai dizer para a empresa, olha, o médico do trabalho diz que eu posso voltar ao trabalho, então eu estou me apresentando para o retorno ao trabalho. Você pode trabalhar 1, 2 dias e sair novamente afastado. Você não precisa continuar trabalhando. Se você, de fato, voltar ao trabalho e piorar ou não conseguir trabalhar, é só você voltar no seu médico e começar tudo de novo. Pegar atestado, entregar na empresa, marcar a perícia no INSS, fazer a perícia. Então, esse é o caminho correto, tá? Se você não quer perder direitos, nem trabalhistas, nem previdenciários, é por isso que eu trago essa informação para você, para que você não perca esses direitos. Toda vez que você estiver nessa situação, fez perícia no INSS, é empregado com carteira assinada, é dessa maneira que eu te falei que você vai ter que agir. Não faça outra coisa, tá? Se você tiver algum problema, alguma dúvida e precisar aí conversar com uma equipe especializada, o nosso contato está aqui embaixo no vídeo, é atendimento@arraisadvogados.com.br. Fora isso, tem o meu Instagram aqui, se você quiser me segue lá que tem mais conteúdo, e também tem os links aqui embaixo do vídeo. Agora eu vou me despedir de você, mas olha só, não esquece de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. E além disso, curte o nosso vídeo se ele foi bom para você. Tchau!